Olá pessoal, estamos preparados para mais uma videoaula de língua portuguesa da Escola José Cursino dos Santos. Vou começar aqui minha apresentação. Meu nome é Mariana Cunha, sou professora de língua portuguesa dos oitavos anos, oitavo A, oitavo B e oitavo C. A aula dessa semana, a aula desse mês, que a gente está vendo assim, aulas por etapa, são tipos de predicado. Então, é a continuação do assunto. O assunto chama Termos Essenciais da Oração, onde a gente tem como termo essencial o sujeito e o predicado. Então, o sujeito a gente já viu, o tipo de sujeito, então nessa aula eu não vou estar chamando atenção para o sujeito, eu quero destacar o predicado. E quero que vocês aprendam que a gente tem 3 tipos de predicado. Agora, tem uma chave nisso tudo, Quando eu separo sujeito do predicado, o que inicia o predicado é o verbo. Então, eu vou chamar a atenção para o verbo, eu quero que vocês prestem atenção. Quem ainda não sabe identificar o verbo numa oração, preste atenção, tente identificar e tente entender qual o papel do verbo, certo? Vamos lá? Então, eu tenho 3 tipos de predicado. Como eu já disse, numa oração eu tiro o sujeito, separo o sujeito, o que sobrou da oração eu vou chamar de predicado. E eu vou ter 3 tipos de predicado: verbal, nominal e verbo nominal. Que aqui você está vendo, eu estou falando assim, estou tentando ser rápida, mas verbal, nominal e verbo nominal. Vocês estão vendo que o predicado ele recebe nomes e esse nome se dá por causa da construção do predicado. Por exemplo, o meu predicado ele vai ser predicado verbal. Vou explicar para você quando é que ele vai ser verbal. Quando um verbo, o verbo que vai aparecer no predicado, que vai introduzir o meu predicado, vai começar o predicado, ele for um verbo significativo, semanticamente falando, que ele tenha significado, que ele tenha sentido. Quando é que ele vai ser nominal? Ele vai ser nominal quando o verbo não tiver significância, no caso, for um verbo de ligação. Um verbo de ligação serve apenas para ligar, então não tem tanto significado. Então, o que vai ter importância aí nesse caso não é o verbo, é o nome que vai vir depois do verbo de ligação. Aí o meu predicado vai se chamar predicado nominal. E o predicado verbo nominal é quando no meu predicado eu vou ter as duas características. Eu vou ter um verbo de significativo, um verbo com significância, com sentido, semanticamente falando, E outro nome, e aparecer um nome. E não vai aparecer um verbo de ligação. Eu não vou esperar o verbo de ligação, mas vai aparecer um nome, que pode ser um adjetivo, como predicativo do sujeito, ou um predicativo do objeto, ou pode ser um substantivo, um nome comum. Tá certo? Vamos lá? Então, aqui. O que é que eu tenho aqui? Eu tenho um resumo do que é predicado. Então, predicado é a declaração que faz sobre o sujeito. Então, em uma oração, eu tenho que desconstruir, eu tenho que separar o sujeito do predicado. Então, quando eu tiro o sujeito, eu digo que o que sobrou é predicado. Mas, na verdade, o predicado é aquilo que eu falo, que eu digo, é a declaração que eu dou sobre o sujeito. E o meu predicado tem que começar com um verbo. Então, o X da questão está aqui. Começa com o verbo. Se o verbo, semanticamente, tiver significado, ele vai ser chamado de predicado verbal. Se o verbo for um verbo de ligação, ele vai ser chamado de predicado nominal. E se aparecer um verbo significativo e um predicativo, ou do sujeito ou do objeto, aí o meu predicado vai se chamar de verbo nominal. É assim. O verbal, o importante é o verbo. No predicado nominal, o importante é o nome, o verbo não é importante. E no verbo nominal, eu vou ter os dois, e os dois vão ser importantes, o verbo e o nome, certo? Vamos lá. Predicado verbal, ele possui um verbo de ação. Então, o que é um verbo de ação? Pode ser um verbo intransitivo, um verbo transitivo direto, um verbo transitivo indireto, um verbo transitivo direto e indireto. Então, eu posso ter esses 3 tipos de verbo, certo? E o meu predicado vai estar circulando em torno do verbo. A informação importante é o verbo, por isso o predicado verbal. Ele diz assim, é aquele cujo núcleo é o verbo de ação. Então, como é que eu vou marcar esse verbo?
Esse verbo não vai ser verbo de ligação, ele vai ser um verbo de ação. Semanticamente ele vai ter sentido. Olha o exemplo aqui. Vamos estudar o exemplo. Ele conseguiu a promoção. Primeiro eu vou separar. Ele é o sujeito, não me interessa. E conseguiu a promoção é o predicado. Beleza. Aí eu tenho que no predicado procurar o verbo. O verbo é conseguiu. Então, conseguiu é um verbo de ação. Está me dizendo que o sujeito fez uma ação. É um verbo de ação. Então, ele conseguiu a promoção. Conseguiu a promoção. Conseguiu é o verbo. Então, o meu predicado vai ser um predicado verbal. Porque esse verbo indica uma ação. Já no predicado nominal, o que acontece? Possui verbo de estado, ou seja, os verbos são chamados verbos de ligação. Ele está indicando um estado. Aí, em aula, essas aulas online estão sendo revisão. No caderno de vocês já tem esse assunto. Então, em aula, eu já pedi para anotar que existem 7 verbos de ligação. Aqui vocês vão ver 10. Então, eu tenho ser, estar, permanecer, ficar, continuar, parecer, tornar-se, andar, viver e virar. Olha, são 10 verbos, né? Esses verbos vão ser chamados verbos de ligação porque eles não têm sentido semântico. Eles servem apenas para ligar. Ligar o quê? O sujeito ao que vem depois do verbo, que a gente vai chamar de predicativo de sujeito. Pode ser uma qualidade do sujeito e também pode ser até uma qualidade do objeto. Mas no predicado nominal, o que está valendo é o adjetivo. Por que eu vou chamar de predicativo de sujeito? Tem um trocadilho aí, né? Por quê? Porque é um adjetivo que vai surgir no predicado. Então, é aquele cujo núcleo é um predicativo do sujeito. É um adjetivo no predicado. Preste atenção. Olha o exemplo. Ele estava feliz. Ele é o sujeito. Estava feliz é o predicado. É isso que eu tenho que fazer, né? O verbo do meu predicado é estava. Então, eu vou por 2 caminhos. O primeiro caminho é identificar o verbo de ligação. Estava. Então, beleza. Se tem um verbo de ligação, o predicado é nominal. Tá certo? Agora, se eu ainda estou na dúvida, aí eu vou olhar o que vem depois do verbo de ligação, que é um predicativo de sujeito. Feliz. Feliz é um adjetivo que caracteriza o sujeito. Eu posso até perguntar, como ele estava? Feliz. Feliz é um adjetivo. Vamos lá. Agora, predicado verbo nominal. Predicado verbo nominal, eu já disse, é a junção dos dois. Do predicado verbal e do predicado nominal. Então, o que é que ele vai ter? Ele vai ter um verbo de ação e um predicativo do sujeito, ou predicativo do objeto. Então, ele vai apresentar um verbo de ação, mais um adjetivo e um nome. Ou um adjetivo ou um nome, né? Uma coisa ou outra, né? É aquele que tem 2 núcleos, né? O verbo de ação e o predicativo, que pode ser um adjetivo, que é um adjetivo que vai aparecer no predicado, ou pode ser um nome, um substantivo, que caracterize o objeto, a resposta do verbo transitivo direto. Vamos lá. Então, tem 3 formas de a gente chegar a um predicado verbo nominal. Somando o verbo intransitivo mais o predicativo do sujeito, eu tenho aqui, olha, ele é o sujeito, chegou, feliz, é o predicado. Então, eu tenho aqui um verbo, que é importante, e um adjetivo no predicado, que eu vou chamar de predicativo. Tá certo? Eu não vou ter verbo de ligação, mas eu vou ter o predicativo. Então, que está caracterizando ele. Então, aqui eu tenho o verbo e o nome, verbo nominal. Aqui, novamente, a outra transformação, né? Verbo transitivo mais predicativo do sujeito. Aí eu tenho aqui, ó, ele, que é o sujeito, não me interessa, né? Abriu a porta feliz. Então, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho um verbo, abrir, e tenho um nome, feliz, né? Então, eu tenho verbo nominal. Vamos ver aqui a outra montagem, né? Como é que isso vai se transformar. Eu tenho um verbo transitivo mais um predicativo do objeto, preste atenção. Então, eu tenho o chefe, que é o sujeito, nomeou o gerente. Estou preocupada aqui com o meu predicado.
predicado, predicativo do objeto agora. Então, nomeou é um verbo que talvez seja difícil você identificar, né? Que é diferente. Nomeou gerente. Gerente é nome. Então, eu tenho verbo nominal. Entenderam? Espero que vocês estejam acompanhando bem para fixar, né? Isso aqui é o que a gente chama de... Isso aqui, se eu estivesse dando aula, eu ia pedir para vocês fazerem, que é um resuminho. Isso chama de mapa mental. Aqui eu estou fazendo o mapa mental dos tipos de predicado, né? Então, predicado verbal, predicado nominal e predicado verbo nominal. Como é que se forma um predicado verbal? Eu tenho um verbo, né? Que ele pode ser intransitivo, VTD, VTI ou VTDI, e ele não vai apresentar predicativo. Aí o meu predicado vai ser verbal. O charme é o verbo, vai ser pleno de significado. Já o predicado nominal vai aparecer o quê? Um verbo de ligação e o predicativo. Esse apresenta ser o mais fácil, né? Porque só em não ter um verbo, o verbo ser de ligação, já é a dica. Se você conseguir decorar aqueles 7 verbos, né? Ser, estar, aparecer, permanecer, continuar, ficar e andar, você já vai entender que se aparecer esse verbo, o predicado vai ser um predicado nominal, não vai ser verbal. Ou se você for pelo predicativo, pelo nome que vai aparecer, que geralmente vai ser um adjetivo, na maioria dos casos, né? Então, por último, o verbo nominal, que eu vou ter o verbo mais o predicativo, que é para misturar, né? Para o negócio ficar mais complicado. Aí tem verbo mais predicativo. Aí eu tenho o verbo nominal. O predicativo seria o predicativo do objeto ou o predicativo do sujeito. Seria ou um adjetivo ou um nome, um substantivo, né? Para poder ter um nome nominal, né? Verbo, o verbo, semanticamente com sentido, e o nome, o que o nome pode ser um adjetivo ou um substantivo. Vamos lá. Aqui eu tenho uma chargezinha, né? A menina diz, você é bonita. E obrigado. Predicado nominal. Então, você é bonita, você é o sujeito, não interessa. E o predicado aqui é bonita. É um VL, é o verbo ser, verbo de ligação. E bonita é um predicativo do sujeito. É um adjetivo, uma característica do sujeito. Quem é bonita? Você. Certo? Vamos lá. Atividades. Vamos para as atividades. Dessa vez eu vou tentar ser mais claro nas atividades para ver se vocês conseguem resolver assim logo, né? Assim que pegarem, não ficarem com dúvida, né? Esclarecer as dúvidas. Vamos lá. Então, essa atividade é para fazer no caderno. Vocês pausam o vídeo e tentam fazer. É uma atividade simples, né? Complete as frases com o predicado. Então, a frase começa assim. São 7 frases. Mas eu tenho um desenho aqui que dá a dica. Você pausa o vídeo e tenta responder. Responde no caderno. Passa para o caderno. A primeira frase é Flávia e Gabriel. Aí vocês vão complementar. Número 2. Mateus. Mateus é esse menino aqui. O que é que ele está fazendo? Né? As crianças. 3. As crianças de aqui. Ele sempre está apontando para um desenho. O doutor João. Está aqui. Vinícius. A frase 5. Está aqui. Esse dá até para a gente fazer, né? Está andando de skate. Breno e sua irmã. São esses dois que estão aqui. E a frase 7, meu amigo, que é esse aqui, ó. Essa imagem que está aqui, essa figura que está do lado, está jogando bola, né? Então, vocês vão preencher sem estar caracterizando que tipo de predicado você tem. Eu quero apenas que vocês preencham. Coloque o predicado, invente um predicado, olhe a imagem e coloque um predicado para essas frases, tá certo? Isso aqui, se a gente tivesse em sala, eu estaria fazendo com vocês, né? Com a cartolina. Mas não estamos em casa, nesse período de trabalho remoto, né? A tarefa para fazer é parecida com a primeira, do mês passado. Vocês vão procurar em jornais usados, em revista usada, o material é esse. Vão procurar montar frases e agora o objetivo é procurar os predicados, né? Ver se o assunto fixou mesmo, né? Esse assunto está no caderno, está no livro, tem livros. Vocês podem procurar vídeo aulas também em outros canais, né?
com outros professores, para ver se didaticamente fica mais fácil de aprender. Mas o que vocês vão fazer é basicamente a mesma coisa. Recortar e colar termos para formar frases no caderno. Montar 3 frases de cada tipo de predicado, por exemplo, 3 de predicado verbal, 3 de predicado nominal e 3 de predicado verbo nominal. Então, entenda primeiro o que é o assunto para depois fazer a atividade. Então, vai ter um total de 9 frases. Vocês vão ter que fazer 9 frases. Um total para que dê 3 frases de cada. Né? 3 de verbal, 3 de nominal, 3 de verbo nominal. Procura o sujeito, procura o verbo e faz o complemento da frase. Certo? Agora, lembrando, tem que ser correto. Isso vai ficar colado no caderno para quando a gente voltar com as aulas, a gente corrigir, tá certo? E talvez, né, essa correção já vai ser transformada em nota. Por isso, caprichem. Faça em casa, coloque a data de hoje direitinho, tire foto, mostre para a diretora que está fazendo, tá certo? E procure acertar. Após a colagem, aí vem o X da questão, né? Após a colagem, escolha uma frase montada, né? Eu não quero uma frase pronta, eu quero uma frase montada. E crie um texto hipotético. O que é hipotético? É uma coisa de mentirinha. Você vai montar um texto numa frase que não existia, quem vai fazer a frase é você. E aí, esse texto você também vai fazer, né? Então, você também vai criar. Então, inventa lá uma história que fique engraçada, não precisa ter muitas linhas, no máximo 10 linhas já é o suficiente. Mas que seja inventada, que seja uma história inventada. Deixe no caderno também. Resumindo, são 3 atividades. Essa do vídeo, que vocês vão pausar e passar para o caderno, as frases, né? Essa da montagem das frases e o texto. Então, 3 atividades para ocupar a semana, né? Para vocês ficarem recheados aí de tarefa para fazer em casa, né? Antes de eu ler a reflexão, eu queria dizer que eu estou à disposição. Na escola tem revista, mas eu acho que agora vocês não podem mais a escola pegar revista, mas eu estou à disposição para esclarecer dúvidas no meu privado, no grupo do WhatsApp. E até em casa mesmo, se alguém precisar de revista, mora perto de mim, eu posso até fornecer revistas. Eu tenho revistas em casa, que em casa ninguém tenha para recortar. Agora, a reflexão serve como um alerta para a gente. Não tentem ser melhores do que ninguém, mas sim melhores do que já são. Então, tem gente que tenta ser melhor do que o outro, né? Mas o ideal é que você seja melhor do que você. Se o primeiro trabalho não ficou legal, que esse agora fique. Que você consiga se superar, fazer um bom trabalho, tá certo? Aproveita esse tempo que está em casa para você se dedicar e fazer as coisas organizadas direitinho. Alunos, vamos aprender juntos a cada novo dia e dizer que vocês não estão sozinhos, eu estou com vocês. Estou aqui para esclarecer e para responder as dúvidas, tá certo? É só. Bons estudos, vejam o vídeo, vejam o caderno, tirem dúvidas olhando a internet também, porque agora é possível, né? E eu espero que vocês aprendam alguma coisa, tá bom? Até a próxima aula, estou à disposição. Beijinho, pessoal! Aqui eu encerro a minha apresentação, certo? Qualquer dúvida, pode nos procurar. Um abraço!